Os Diamantes Fatídicos, capítulo 5, parte A. A vida cobra a cada um de acordo com a dívida contraída. Livro 2. Conforme Eneida sentira a narração feita por João Pedro, também objetivava informá-la da sua recente condição religiosa e do seu descompromisso para com a Igreja a respeito do matrimônio, o que fora feito com grande habilidade, evitando abordar a questão do seu sentimento e da sua afetividade. Transcorridos 2 dias após a reunião, que fora de grande significado para todos quantos constituíam o pequeno grupo de estudos espíritas, o ex-padre buscou-a, desejoso de conversar, não ocultando o júbilo que o invadia em razão da sua nova condição espiritual. Convidou-a a sentar-se em um dos bancos do jardim florido, onde a paisagem do entardecer se converteria na moldura do seu encontro de amor. Receosa, embora aquecendo em atendê-lo, a jovem não sabia o que teria de dizer-lhe e nem como comportar-se. Logo que se sentaram, o moço perguntou-lhe como houvera recebido a notícia da sua libertação dos compromissos eclesiásticos, se tivera alguma intuição anterior ou se fora colhida de surpresa. Com honestidade, a jovem senhora elucidou que, à semelhança de todos que ouviram com atenção, a sua fora uma notícia muito agradável, que causara surpresa, sem dúvida, incluindo-se naturalmente entre os que fruíram do prazer inesperado. Pareceu-me uma decisão muito feliz, disse-lhe com sinceridade. Ninguém pode sentir-se bem mantendo uma conduta não condizente com aquilo que pensa e sente, particularmente no que tange às questões espirituais, tão importantes no desempenho pessoal para uma existência ditosa. Não foi outra a decisão do meu padrasto quando se identificou com a vida em sociedade e o pensamento filosófico profundo que não se compatibilizavam com a religião esposada. Ao invés de simulacros ignóbeis e comportamentos vazios de significado moral, a decisão de assumir novos compromissos havia-lhe sido a melhor conduta para eleger. E tudo indica o bem que lhe fez, facultando-lhe alcançar a felicidade de que desfruta, tanto no que diz respeito aos sentimentos, como às suas conquistas sociais e humanas. Não lhe posso negar que me fascinam as suas reflexões e a forma direta como expõe seu pensamento. Achei desnecessário esclarecer naquela ocasião que os sentimentos que embalam meu coração em relação a uma futura união com você, se assim os bons fado aprouverem e lhe for agradável, pesaram definitivamente na minha consciência, auxiliando-me a tomar atitudes sem postergações. Depois do silêncio que se fez natural, ele prosseguiu. O homem somente se completa quando encontra a mulher que lhe constitui o ideal para a comunhão sexual e a construção da família. Quando a sós, é qual ave possuidora de uma asa partida, ficando impossibilitado de voar no rumo do infinito. Possivelmente, nesse sentimento de afeto que o amigo me direciona, deve existir uma grande parcela de compaixão pela minha dor, solidária aos sofrimentos que tenho experimentado. E para a construção de um casamento feliz, esse sentimento, ao invés de auxiliar, dificulta a união. Sem dúvida que sempre existiu em mim essa aura de ternura e de piedade em relação a você e aos Albuquerque, qual ocorre com qualquer pessoa forrada de sentimentos nobres e digna de título de amigo, ante as ocorrências cruéis que se sucederam. Todavia, nada tem a ver com aquilo que me domina interiormente e que está acima de minhas forças sufocar ou renunciar. Não desejo, igualmente, que sua aquiescência
quando ou se vier a ser oferecida, tenha qualquer componente de compaixão para comigo. Acredito que sou capaz de propiciar-lhe felicidade, fazendo-a esquecer o passado próximo de amarguras e decepções. Certamente que não tentarei apagar da sua memória o amor pela filhinha, nem os momentos jubilosos que viveu no antigo lar, que isso seria o máximo do egoísmo de minha parte. A minha intenção é também a de ser feliz com você, proporcionando-lhe ventura, mas também fruindo da mesma alegria, pois que, do contrário, os meus seriam sentimentos doentios. Lamento profundamente a minha atual situação financeira, porque, me havendo dedicado à igreja, nunca tive um salário digno que me facultasse uma existência cômoda, que me permitisse liberalidades econômicas. Não lhe poderei proporcionar o conforto que desfruta neste lar e que fruiu em companhia do perverso companheiro. Comprometo-me, porém, a preencher a lacuna material com os sentimentos de fidelidade e de amor que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar. E como ainda sou jovem, terei a justa e necessária ambição de lutar, a fim de conquistar tudo aquilo que possa contribuir em favor da ventura de nossa família. Sei que a felicidade não é comprada com joias que pesam no corpo daqueles que as ostentam e mudam de propriedade, mas com a dedicação e o afeto que iluminam as vidas. Isso sim me comprometo a oferecer-lhe em abundância. Estimulado pela quietude verbal da ouvinte, que voltava a viver, escutando palavras quase esquecidas na memória, prosseguiu elucidando. Sempre aspirei pelo consórcio matrimonial por uma vida em família. Muitas vezes, observando alguns fiéis que frequentavam a igreja, quando vinham trazendo os filhinhos para o culto religioso, frutos felizes da união das almas e dos corpos, não conseguia impedir-me uma certa presença da amargura por estar impossibilitado de procriar. Jamais me permiti anelar pela paternidade covarde, aquela que resulta das uniões moralmente ilícitas entre um sacerdote católico e uma mulher que lhe se submete, facilitando-lhe o equilíbrio emocional sem receber a resposta do seu amor nem do seu carinho público, condenada a viver na sombra e a ser ridicularizada pela sociedade que não a desculpa do que é considerado um crime. O homem, nesta sociedade judaico-cristã perversa, dispõe de todos os direitos de liberdade, sendo sempre compreendido, mesmo quando pratica os mais torpes descalabros, enquanto, ainda hoje, a mulher, como no passado, recalcada e perseguida, deve permanecer em situação vergonhosa. Sempre me recordo de Jesus, o paladino do feminismo, que se fazia acompanhar pelas mulheres que o amavam e dele recebiam compreensão, afeto e dignificação. Não foram poucas aquelas a quem ele ajudou em situações deploráveis e vergonhosas para a época em que viviam, mas também outras que eram damas de elevada posição social que o seguiam e recebiam seu carinho sem vacilação. Ele falava com encantamento, desvelando o lado nobre da sua personalidade liberal e humana, muito diferente das constrições que a religião de que se afastara exigia. A impiedade bíblica é tão vigorosa, para não dizer cruel, que no capítulo do adultério sempre se fazem referências à mulher que pecou, que foi surpreendida, a pecadora, nunca àqueles aos quais se entregou, que foram surpreendidos no ato ignóbil da traição. Os pecadores masculinos, é claro, que somente ocorreu prevaricação da mulher, porque houve um parceiro que a seduziu, que a fez tombar no hórrido desrespeito ao esposo, mas as conveniências socio-religiosas
sempre escamotearam a presença do homem covarde que a induziu ao delito. Essa multimilenar vítima da hediondez machista encontra na atualidade sua chance de libertação, seu momento de demonstrar a grandeza de que é possuidora. Você tem carradas de razão. Temo, porém, que, despreparada para viver em liberdade, a mulher utilize-se mal da conquista conseguida e derrape nas licenças morais perturbadoras, procurando imitar o homem naquilo que ele possui de mais vulgar, que é resultado das suas paixões primevas ainda não corrigidas. A distância entre liberdade e libertinagem é apenas de uma atitude precipitada. Sou partidário do conceito de que a mulher, quando se eleva, consegue erguer o mundo moral a um alto patamar de conduta, desenhando novos caminhos de felicidade e de plenitude para a sociedade. Durante muito tempo, se elegeu o pensamento de que atrás de todo grande homem existe uma nobre mulher, ocultando o preconceito que ainda há, coloca em plano subalterno, quando se deveria enunciar que ao lado de todo homem nobre existe uma mulher de igual textura moral. Nisso concordamos plenamente, sem mesclas de feminismo ou equivalentes. É assim que a conceituo, uma nobre mulher portadora de valores incomuns em nossos dias tumultuados. Não poucas, passado esse longo período de sofrimentos, teriam tomado outro rumo, vencidas pela revolta ou pelo insano desejo de vingança, atirando-se aos descaminhos do vício, da perturbação. Você é a mulher que anelo para compartilhar dos meus sonhos, assim como eu ambiciono ser parte das suas aspirações. Como o amigo compreenderá tudo isso, é muito novo para mim, é inusitado em razão de não me ter permitido o sonho de um novo lar. Recorde-se, porém, que a mãezinha, que também viveu a dolorosa experiência da separação, facultou-se nova oportunidade, havendo elegido o nobre companheiro, que é o Dr. Henrique, o homem que se transformou no seu e no pai adotivo de Júlio. Não há dúvida, embora compreenda o drama que minha mãe viveu, o meu tem características únicas, horrendas, que deixarão sequelas para sempre. Sempre é uma palavra que deverá ser substituída no seu vocabulário por até oportunamente, quando a vida absolver e você voltar a sorrir e sonhar. Anseio por isso, mas não creio que o mereça. Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará em pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Muito mais generoso é o Pai Celeste, que sempre oferece de acordo com a solicitação do filho necessitado. Aprendemos também com o Espiritismo que tudo nos é concedido de acordo com as nossas obras, numa justa referência ao Evangelho. Ademais, não nos encontramos na Terra apenas para sofrer, mas para libertar-nos dos sofrimentos. Desse modo, cultive a esperança de melhores dias, confiando no porvir e nas suas formosas concessões. A tempestade que destrói também renova a paisagem, assim como o sofrimento que vergasta propicia novas perspectivas para o espírito. Enquanto ele falava, a jovem, que mantinha o coração pejado de angústia, não pôde soptar as lágrimas que lhe jorraram dos olhos. Impulsionado pelo instinto de proteção e tomado por imensa ternura, João Pedro enlaçou-a delicadamente em um abraço que ela não se recusou de receber. Voltava a sentir, depois de alguns anos de solidão e de desespero, os braços amigos do amor envolvendo-a e transmitindo-lhe calor. Sentiu-se confortada, experimentando que a partir daquele momento
teria mais alguém com quem repartir suas ansiedades de mulher e seus desesperos de mãe, fora das paredes do lar, onde sempre desfrutara de proteção e de acolhimento. Lembrou-se, porém, de Nópino, que ainda não se encontrava divorciada, e isso fê-la afastar-se suavemente do amplexo. Penetrando-a com a intuição do afeto, João Pedro argumentou: perante Deus e os homens, você é livre, porque foi abandonada e tem se mantido pura. A legalização do seu divórcio civil encontra-se a caminho. Logo mais como eu, estará totalmente livre para tomar a decisão que melhor lhe aprouver em relação aos seus sentimentos femininos. Quando isso acontecer, voltaremos às nossas conversações, concluiu ruborizada. Peço-lhe, no entanto, que me permita visitá-la com maior frequência, e não apenas nos dias reservados para as nossas reuniões espiritistas. A sua presença sempre é acompanhada de um grande prazer. Foi assim antes e o será sempre. Peço apenas tempo para me acostumar com as novas ideias, substituindo aquelas que venho acalentando nos últimos anos. À distância, Dona Evangelina acompanhava a conversação dos jovens, embora sem os ouvir, tomada de grande alegria. A sua intuição de mãe registrava que lentamente, porém com segurança, aproximava-se o fim das provações da filha. O ex-padre era homem portador de excelentes qualidades morais, trabalhador e honesto, podendo restituir-lhe a alegria de viver, recomeçando novas experiências felizes. Comoveu-se com a ideia de vê-los casado em futuro não muito distante e afastou-se de seu posto de observação. Chegando à sala de estar, decorada com capricho, embora sem requintes exagerados, Eneida prontificou-se para servir algum refresco ou café ao visitante. Dona Evangelina, porém, tomou-lhe a dianteira, explicando que aquela era a hora do café e o convidava a sentar-se com ambas, a fim de dar prosseguimento à conversação por mais alguns minutos, antes da chegada do marido e do filho de retorno da metalúrgica, no que foi prazerosamente atendida. Armando, que fora abandonado por Clara e descera aos desvãos da indignidade, como já referido, utilizava-se na sua loucura do nome dos familiares, alguns dos quais ainda residentes na cidade, para entregar-se ao desbordar das paixões destrutivas. Nessa mesma ocasião, envolveu-se em lamentável quizila com outro da sua qualidade moral, ferindo-o mortalmente, o que ocasionou um grande escândalo em torno dos poucos familiares Rodrigues, apesar do seu sobrenome Velásquez. Preso em flagrante, foi conduzido ao cárcere sem qualquer consideração ao que foi atirado. Passada a carraspana e recuperando logo da consciência, solicitou a ajuda dos familiares, que não lhe deram a mínima importância, abandonando-o miseravelmente. Perturbado mentalmente como decorrência das extravagâncias alcoólicas que se permitia, tornou-se paurador inconsequente, acusando Manolo e Eneida pela sua atual situação, por havê-los expulsado do lar, ele e Clara, o que se tornou motivo de novos comentários na cidade. Como todo escândalo sempre atrai os caçadores de misérias humanas, à semelhança dos cadáveres que são consumidos pelos vibriões, um repórter que se celebrizava pelos artigos na imprensa marrom, essa que se encarrega de escancarar as misérias alheias aos olhos públicos e que vive no charco da inferioridade social, resolveu entrevistar o alcoólatra, percebendo que poderia explorar a situação, gerando conflitos e interesses subalternos que seriam convertidos em lucro e divulgação do seu nome. Munido de autorização policial, teve acompanhado por um fotógrafo na cela em que se encontrava o infeliz e gravou declarações da mais baixa qualidade, que publicou no periódico da cidade. Entre as informações alucinadas do enfermo,
verdadeiras umas fantasiosas outras, estavam as insinuações de como fora adquirida a fortuna dos familiares, com toques de sarcasmo e com notícias de que altas somas haviam sido transferidas para a Espanha através de sórdidos expedientes. Manolo, citado inúmeras vezes como explorador e viciado em drogas, tornado traficante pelo primo demente, foi o alvo principal da catilinária de vingança do infeliz. Eneida foi poupada milagrosamente das arremetidas da perversidade e do desforço do ébrio Costumaz. As fotografias apresentando o deplorável estado do enfermo chocaram a comunidade pela crueza de que se revestiam. Durante algum tempo, esfervilhavam aos comentários locais a grandeza e a queda dos Rodrigues, envergonhados pelos comentários obscenos e criminosos, alguns sem sentido, demonstrando a idiotia de que estava cometido o informante, mas que não deixaram de macerar aqueles contra os quais eram dirigidos. Como apraz a muitas criaturas, o desvelar de segredos e conhecimento das torpezas dos outros, apesar das próprias, o noticiário venal alcançou a sua finalidade, humilhando algumas pessoas honradas e desvelando aquelas que eram realmente indignas. Com o tempo, o silêncio tomou conta dos acontecimentos, e Armando morreu ao abandono, na cela infecta que passou a habitar em total alienação mental. Cada qual elege a trajetória terrena que deseja seguir, atingindo a meta estabelecida. Nunca faltam a ninguém o apoio e a inspiração que chegam por meios diferentes, sutis uns, diretos outros, sempre convocando a ascensão e a liberdade, a fim de que não se possa lamentar com fundamentos, nem justifique a derrocada, quando ocorre sob alegações falsas. O amor de Deus a tudo providencia e abastece.